Considere a história de Ruth e Boaz na Bíblia uma história de amor inesperado e orquestração divina. Não foi apenas o acaso que trouxe Ruth ao campo de Boaz. Foi uma série de eventos divinamente orquestrados que a levou a um lugar de bênção e favor. Como Ruth, quando você é levado a alguém de uma forma que parece guiada, quando as circunstâncias se alinham de uma maneira que parece mais do que mera coincidência, isso é um sinal para prestar atenção. Mas como você sabe com certeza? Não se trata apenas de um único sinal, mas de uma série deles, entrelaçados para formar uma imagem clara. Talvez seja a forma como ambos partilham um profundo compromisso com a fé, como seus valores fundamentais ressoam em perfeita harmonia, ou o sentido de propósito e direção que sentem quando estão juntos. Esses sinais, quando combinados, criam uma narrativa convincente, incentivando você a explorar o potencial de um relacionamento abençoado por Deus. À medida que nos aprofundamos neste tópico, não vamos procurar apenas um sinal, mas vários deles, nos guiando como estrelas no céu noturno. Número 1. Encontrar aquela pessoa com quem sua alma ressoa, uma pessoa com quem você está igualmente ligado. Estar em julgo igual não é apenas uma sugestão. É uma diretriz divina gravada na própria estrutura de um relacionamento movido pela fé. É sobre compartilhar um jugo com alguém que se alinhe com a sua jornada espiritual, tornando o fardo mais leve e o caminho mais alegre. Mas lembre-se, esse alinhamento não envolve apenas compartilhar crenças, mas um afeto mútuo e genuíno. Quando seu coração palpita por alguém que também caminha na fé ao seu lado, é como se os céus estivessem dizendo: é essa pessoa. Porém, cautela é a palavra de ordem. O fascínio dos sentimentos amorosos às vezes pode atrapalhar nosso julgamento. É tentador ignorar a incompatibilidade espiritual quando seu coração está envolvido. Mas considere o seguinte: uma casa construída sobre uma base instável acabará por desmoronar. A Bíblia é clara sobre não estar em jugo desigual, não como uma restrição, mas como uma proteção. É um convite para construir o seu relacionamento em bases sólidas, garantindo que tanto o amor quanto a sua fé possam resistir a qualquer tempestade. É claro que existem histórias de pessoas que caminharam com parceiros de diferentes religiões e acabaram encontrando um terreno espiritual comum. Embora essas histórias sejam emocionantes, elas não são um modelo e são a minoria. Sua jornada é sua e é elaborada por uma sabedoria superior. Confie nisso. Confie que você não precisa violar as diretrizes divinas para encontrar o amor verdadeiro. Confie que a pessoa certa, igualmente unida e igualmente apaixonada, está por aí. Nesta jornada do coração e do espírito, recorra sempre à Bíblia como sua bússola. Não são apenas palavras. Ela é o guia em seu caminho para encontrar um amor que seja ao mesmo tempo espiritualmente estimulante e romanticamente gratificante. E lembre-se, qualquer desvio deste caminho divino não envolve apenas o risco de sofrimento, mas efeitos cascata que isso pode ter no seu bem-estar espiritual. Portanto, enquanto você está na encruzilhada do coração e da fé, escolha o caminho iluminado pela sabedoria divina. Escolha esperar por alguém que não apenas desperte amor em seu coração, mas também ande em sintonia com sua alma. Pois nesta harmonia sagrada resiste a verdadeira essência em um relacionamento abençoado pelos céus. Não se trata apenas de encontrar o amor, é sobre de encontrar uma parceria que eleve tanto seu amor quanto a sua fé. Número 2. Se a pessoa que você admira também te considera afetuosamente, isso pode muito bem ser um toque vindo de cima. Imagine este cenário como uma ponte construída em ambas as extremidades. Seus sentimentos se encontram no meio com respeito e carinho mútuos. Não é apenas gostar de alguém, mas encontrar simetria em sua jornada espiritual e emocional. Considere o quadro mais amplo. Em vez de ponderar se é a vontade de Deus que você esteja com alguém,
Talvez a questão devesse girar em torno da pergunta: que razão divina poderia haver para manter separadas duas almas, ansiosas por honrar a Deus através de um relacionamento justo? Deus, em sua infinita sabedoria, criou a bela dança do romance. Ele se alegra ao ver seus filhos buscando abraçar e honrar esse dom dentro do sagrado vínculo do casamento. Imagine um jardim onde duas plantas crescem lado a lado, cada uma se estendendo em direção à outra, entrelaçando seus ramos numa dança coreografada pela própria natureza. Esta é a essência de um relacionamento abençoado pelo desejo mútuo. É uma afirmação poderosa de que talvez Deus não veja obstáculo na sua união. Agora, é crucial prosseguir com discernimento. Nenhum caminho está isento de armadilhas potenciais e o anseio de cada coração deve ser examinado com honestidade e oração. No entanto, a ausência de barreiras significativas, aqueles sinais claros e retumbantes que te alertam para recuar, pode ser uma indicação convincente de que o seu relacionamento está numa trajetória abençoada. Reflita sobre isto. O desígnio de Deus é complexo e intencional. O amor, na sua forma mais verdadeira, é um reflexo da sua graça e bondade. Quando dois corações, ambos buscando glorificar a Deus, se unem, há uma harmonia que ressoa com seu grandioso desígnio. Ao ponderar sobre esse caminho, lembre-se de incluir a Bíblia em sua contemplação. Passagens como 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7, nos lembram da verdadeira natureza do amor, paciente, gentil e desprovido de inveja. Deixe que essas palavras guiem seu coração enquanto você considera a jornada que tem pela frente com aquele que pode estar ao seu lado. Número 3. Quando sua amizade amadureceu ao máximo, ainda há um desejo mútuo de se aprofundar. Imagine isto. Você construiu uma base sólida de amizade com alguém. Esta não é apenas uma amizade comum, é aquela em que Jesus está no centro, guiando suas interações e crescimento. Como diz Provérbios, capítulo 27, versículo 17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Seu relacionamento tem esse efeito estimulante um sobre o outro, espiritualmente e emocionalmente. Mas logo há uma mudança. Você se encontra em uma encruzilhada onde a profundidade de sua amizade te convida a algo mais. É como estar à beira de um lindo penhasco, olhando para o horizonte, sentindo aquela vontade de entrar em uma nova aventura. Não se trata de sentimentos passageiros ou uma atração superficial, mas de reconhecer que a sua conexão tem o potencial de glorificar a Deus de uma forma nova e profunda, como uma parceria romântica. Considere o seguinte: em qualquer amizade, especialmente entre um homem e uma mulher, existe uma dinâmica única quando essa dinâmica começa a se alinhar com a vontade de Deus para um relacionamento amoroso. Vale a pena prestar atenção. Os laços emocionais se aprofundam, as conversas se tornam mais significativas e você deseja genuinamente o melhor para outra pessoa de uma forma que vai além da mera amizade. No entanto, com esse aprofundamento da conexão emocional vem a responsabilidade. É crucial compreender que a intimidade emocional deve estar em equilíbrio com o compromisso. Como 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7 nos lembra, o amor é paciente, bondoso e não inveja nem se vangloria, não é orgulhoso ou egoísta. Este tipo de amor requer um nível de compromisso que proteja ambos os corações envolvidos. Então, se você achar que sua amizade cresceu ao máximo, mas ainda há um desejo mútuo de explorar essa conexão de uma forma mais profunda e comprometida, isso pode muito bem ser um sinal de que Deus está conduzindo você para um relacionamento amoroso com essa pessoa. Você pode dar aquele salto de fé sob a orientação de Deus para ver onde leva esse lindo caminho de amizade aprofundada e amor potencial. Lembre-se, cada jornada é única e, embora as indicações possam ser semelhantes, sua caminhada com Deus é distintamente sua. Número 4. Pense menos em encontrar a pessoa certa e mais em compreender a orientação de Deus na sua temporada atual. Pense desta forma: se o seu coração está atraído por alguém e você está pensando em namorar, mas a pergunta,
essa pessoa será minha para sempre? Está lançando uma sombra sobre sua decisão. Você pode estar avançando. Muitas vezes buscamos respostas para o final da história quando ainda nem lemos o primeiro capítulo. É como se estivéssemos pedindo a Deus a cena final de um filme e ignorando os créditos iniciais. Em vez de perguntar, é esta a pessoa com quem estou destinado a casar? Por que não perguntar, ela é alguém que eu deveria conhecer melhor agora? Não se esqueça. A orientação de Deus não é uma voz alta e estrondosa ditando cada passo. É um toque gentil, uma voz através de sua palavra, a paz do Espírito Santo em seu coração e as portas abertas ou fechadas em sua vida. Ele não é um adivinho que revela o fim desde o início. Ele é um guia que ilumina os próximos passos. É também uma questão de sabedoria. Se apressar para se casar ou descartar um relacionamento potencial sem pensar não é sabedoria. É imprudência ou medo. Sabedoria é reconhecer que você não tem todas as respostas, mas está disposto a embarcar na jornada. Se você tem certeza de que alguém não é seu futuro cônjuge, então, de fato, é aconselhável não levar o coração dessa pessoa a um romance. Por outro lado, se cada sinal, cada oração e cada momento com ela apontam para um futuro partilhado, então talvez seja a hora de dar o próximo passo. Mas se você estiver no meio da incerteza, muitas vezes é aí que Deus quer que você dê esse passo de fé. O namoro pode ser esse passo, uma jornada que vocês embarcam juntos para descobrir o plano de Deus para vocês dois. Ao tomar essas decisões, mergulhe na Bíblia. Versículos como Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos lembram de confiar no Senhor em vez de confiar em nosso próprio entendimento e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Deixe isso ser sua bússola. Reflita sobre como o seu relacionamento se alinha com os princípios bíblicos de amor, respeito e crescimento mútuo. Busque o conselho daqueles que andam com sabedoria e tenha um coração voltado para o seu bem-estar espiritual. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por alguém, abrigando sentimentos que parecem inabaláveis. É um cenário comum onde você pode perguntar a Deus: se isso não é para acontecer, por que o Senhor não pode simplesmente tirar esses sentimentos? Mas quando esses sentimentos persistem, isso não indica necessariamente o endosso de Deus ao relacionamento. Vamos explorar por que isso pode ser o caso. Em primeiro lugar, considere o conceito de tempo. É perfeitamente possível que a pessoa por quem você se sente atraído seja realmente compatível com você, mas as circunstâncias ainda não estão alinhadas. O momento da vida pode ser misterioso, muitas vezes não alinhado com nossos horários pessoais. Neste caso, a persistência dos seus sentimentos pode ser um sinal de uma possibilidade futura. Reflita em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que afirma eloquentemente: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse versículo captura a essência do desejo e da eventual realização. No entanto, tenha cuidado aqui. Manter a esperança indefinidamente pode causar dor de cabeça se o relacionamento desejado não se concretizar. A chave é equilibrar a esperança com uma compreensão realista da situação. Mas e se os sentimentos persistirem por outros motivos? Às vezes nossas emoções continuam a se apegar a alguém, não porque seja nosso parceiro destinado, mas porque representam uma lição que precisamos aprender ou uma parte de nós mesmos que precisamos compreender melhor. Os nossos sentimentos podem atuar como catalisadores para o crescimento pessoal, nos levando a aprofundar a nossa fé e a compreensão do plano de Deus para nós. Além disso, sentimentos duradouros podem ser um apelo à introspecção e ao autoexame. Eles podem nos incitar a refletir sobre nossa própria prontidão para um relacionamento. Estamos buscando companhia pelos motivos certos? Compreendemos o que significa amar de uma forma que se alinhe com os valores cristãos? Às vezes, a jornada envolve mais a autodescoberta e crescimento do que a busca por um indivíduo específico. Se seus sentimentos por alguém não estão desaparecendo apesar de suas orações, isso pode não ser um sinal direto de que você deveria estar com essa pessoa. Em vez disso, pode ser um convite de Deus para explorar aspectos mais profundos da sua fé, do seu crescimento pessoal e da sua compreensão do que realmente significa amar. Lembre-se, cada experiência, cada sentimento
tem um propósito no grande desígnio de Deus. Trata-se de encontrar sabedoria e paciência para descobrir esse propósito. Assim como a fome sinaliza a necessidade de nutrir o corpo e o cansaço nos lembra de descansar, nossos sentimentos nos relacionamentos também têm um propósito. Eles não são tão aleatórios ou sem sentido. Eles são um toque divino em direção a um caminho que devemos explorar. Quando experimentamos sentimentos persistentes por alguém, isso não é uma situação que deveria ser ignorada ou deixada de lado. É uma oportunidade, um chamado para aprofundar o significado dessas emoções. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 4: "O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta." Esse versículo não é apenas sobre o trabalho, mas ele fala sobre ser proativo em todos os aspectos da vida, incluindo nossos relacionamentos. Se o seu coração se inclina continuamente para alguém, isso não está acontecendo sem razão. Deus não desperta emoções de dentro de nós para serem desconsideradas. Em vez disso, esses sentimentos existem para nos levar à ação, para explorar o que poderia ser uma conexão ordenada por Deus. Então, o que você deve fazer com esses sentimentos persistentes? Primeiro, não deixe que eles apodreçam na ociosidade. Tal como um agricultor que cultiva o solo e planta sementes para ter uma colheita, nós também devemos agir de acordo com os sentimentos que Deus colocou nos nossos corações. Explore a possibilidade de um relacionamento com essa pessoa. Essa exploração pode levar a dois caminhos: perceber que um relacionamento não foi feito para acontecer, permitir que você deixe de lado seus sentimentos, ou descobrir um potencial para algo mais profundo e significativo. Lembre-se, ignorar seus sentimentos é como um músico ignorando o chamado para tocar ou um pintor se afastando da tela. Essas emoções são a sua tela, sua melodia. Fazem parte da sua história que Deus está escrevendo. Seus sentimentos são um sussurro divino, um convite para embarcar em uma jornada que pode levar ao amor, ao crescimento e à realização de maneiras que você nunca imaginou. Sob essa luz, vamos reformular a forma como vemos os sentimentos persistentes por alguém. Não são fardos dos quais devemos nos livrar, mas faróis que nos guiam em direção à vontade de Deus. É sobre dar um passo de fé, explorar essas emoções e confiar que o plano de Deus para nós, incluindo nossos relacionamentos, é sempre para nosso bem no final. Vamos abraçar essa jornada com corações e mentes abertos, prontos para ver onde esses sentimentos podem nos levar sob a mão orientadora de Deus. Então, por que Deus não está eliminando esses sentimentos? A resposta para isso não está apenas na natureza dos nossos sentimentos, mas na maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Em primeiro lugar, é crucial compreender que as emoções, mesmo as do amor não correspondido, têm um propósito no nosso crescimento espiritual e emocional. Assim como um jardineiro cuida pacientemente de um jardim, permitindo que cada planta cresça em seu próprio ritmo, Deus permite que nossos sentimentos existam e evoluam em seu próprio tempo. Esse processo, embora muitas vezes desconfortável, pode ser um poderoso catalisador para o desenvolvimento pessoal e maturidade espiritual. Considere a sabedoria bíblica de Provérbios capítulo 4, versículo 23, que aconselha: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida." Essa passagem não fala apenas de nos proteger do mal, mas de compreender as profundezas dos nossos próprios corações. Às vezes, a persistência dos nossos sentimentos é um lembrete para a introspecção, para discernir o que nosso coração realmente procura e para alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Além disso, é essencial reconhecer que o caminho para a cura e a transformação emocional raramente é uma linha reta. Assim como um osso quebrado leva tempo para cicatrizar com a dor desaparecendo gradualmente, nossas feridas emocionais também precisam de tempo para serem curadas. Durante esse tempo, Deus está trabalhando não necessariamente apagando nossos sentimentos instantaneamente, mas nos remodelando, nos guiando para uma compreensão mais profunda do seu amor e do nosso valor nele. Nesse período de espera e cura, é importante guardar ativamente os nossos corações. Isso significa estar atentos à quantidade de energia emocional que investimos em alguém que pode não ser o primeiro escolhido por Deus para nós. Em vez de se fixar nesses sentimentos, concentre-se em construir relacionamentos saudáveis e nutrir seu relacionamento pessoal com Deus. Lembre-se como 1 Coríntios 13, 4 nos lembra: "O amor é paciente, o amor é bondoso."
Ter paciência com nós mesmos e com nossas emoções é uma forma de bondade que devemos ao nosso coração. Não esqueçamos que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece dolorosamente lento para nós. Nessa espera, há crescimento, aprendizado e uma oportunidade de confiar no plano de Deus para as nossas vidas. Ao navegar por esses sentimentos, se apoie nas Escrituras, na oração e no apoio das pessoas da sua igreja. Abrace essa jornada como parte do seu crescimento espiritual, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho, transformando seu coração no seu tempo perfeito. Agora, imagine que você está em uma jornada e ao longo do caminho desenvolve sentimentos profundos por alguém. Às vezes é natural desejar a intervenção divina para apagar esses sentimentos, especialmente se o relacionamento parecer inatingível ou desafiador. Mas aqui está uma mudança de perspectiva. E se Deus estiver usando essas mesmas emoções como campo de treinamento para o seu coração? Pense desta forma: Deus, nosso Pai Celestial, conhece toda a nossa história, capítulos que ainda precisamos descobrir. Em sua infinita sabedoria, Ele compreende o valor de cada experiência, inclusive as dores do amor não correspondido ou a turbulência do apego emocional. Nossos sentimentos, mesmo aqueles que desejamos desesperadamente abandonar, não são aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa mais ampla que Deus está tecendo em nossas vidas. Vamos refletir sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Esse versículo não trata apenas de disciplina, mas de abertura ao aprendizado e ao crescimento. Como filhos de um Deus amoroso, somos convidados a aceitar sua orientação, mesmo que ela venha na forma de emoções desafiadoras. Seus sentimentos por alguém podem ser um canal para aprender sobre amor, paciência, resiliência, ou talvez sobre desapego e confiança no tempo de Deus. É crucial compreender que esses sentimentos não são um descuido divino ou um erro. Eles são parte integrante da sua evolução espiritual e emocional. Deus pode eventualmente afastar você desses sentimentos se o relacionamento não for assim. No entanto, até então, há um propósito para eles. Eles não são uma barreira ao seu crescimento espiritual, mas sim uma ponte. Sendo assim, o que Deus está tentando te ensinar através desses sentimentos? Pode ser uma lição de paciência, de compreensão das profundezas do seu próprio coração, ou de aprendizagem para alinhar os seus desejos com os planos de Deus. A jornada não envolve apenas chegar a um destino, é sobre o que você aprende ao longo do caminho. Em momentos de luta, lembre-se, Deus não é apenas um observador silencioso, Ele é um participante ativo na sua jornada da vida. Seus sentimentos não são um fardo, eles são uma prova de sua capacidade de amar e crescer. Ao navegar nessas águas, mantenha o coração aberto ao aprendizado, um espírito disposto a ser moldado e a fé de que o plano de Deus em toda a sua complexidade é, em última análise, para o seu bem. Que esta seja uma mensagem de esperança e segurança. Você não está sozinho em sua jornada. Seus sentimentos, suas lutas e seu crescimento fazem parte de um lindo plano que Deus está construindo em sua vida. Confie no seu tempo, aceite as lições e siga em frente com fé e coragem. Preste atenção. Literalmente qualquer um pode afirmar e agir como se estivesse sinceramente apaixonado por você. É perverso e insano, mas esta é uma das experiências mais absurdas, mas muito comuns no mundo dos relacionamentos atualmente. Veja como você pode evitar cair nessa armadilha. Você pode ter alguém especial agora, mas não tem certeza se os sentimentos dessa pessoa por você são tão genuínos quanto ela diz. Deixe-me dizer primeiro que isso prova que você já está no caminho certo. O amor é o produto da fé, da bondade, do conhecimento, do autocontrole, da perseverança, da piedade e do afeto mútuo. Se você ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, aprenderá que o amor é o acréscimo final a todas essas qualidades. Portanto, estar empenhado em discernir se essa pessoa te ama genuinamente já é uma prova das qualidades, do conhecimento e da perseverança mencionadas. O amor verdadeiro é especialmente difícil de reconhecer porque é um assunto que pertence ao fundo do coração e só Deus pode ver através de nós. Não importa quanto tempo vocês estão juntos,
o quanto você selecionou essa pessoa, o quanto seus amigos e familiares gostam dela. Você nunca pode ter certeza de que o amor dela por você é genuíno. Somente Deus pode te dar a luz que você precisa sobre os verdadeiros sentimentos dessa pessoa por você. Uma coisa é certa: você aceita o amor que acha que merece. É por isso que devemos aprender mais sobre como é o amor verdadeiro no namoro cristão, para que nunca possamos nos contentar com menos. Esta mensagem é para te ajudar a superar sua ansiedade em relação a esse assunto. Se você está com a pessoa certa, Deus quer garantir que o amor que você compartilha durará a vida toda. Aqui estão 3 sinais inegáveis que Ele te mostrará para confirmar que alguém realmente te ama. O primeiro sinal é quando essa pessoa faz você sentir um nível incomparável de confiança e segurança. Deixe-me dizer porque este é um sinal muito relevante. Hoje em dia as pessoas parecem gostar muito de relacionamentos acelerados. Elas podem estar tentando seguir um cronograma rígido para sua vida amorosa. Elas podem não ser capazes de ficar sozinhas e podem estar atrás de afeto e não de amor em si. Vemos indivíduos que entram em relacionamentos à torto e à direito sem perder tempo para discernir se seu parceiro é sincero, ou pior, se eles têm esse parceiro aparentemente maravilhoso, mas não conseguem comunicar seus problemas de maneira adequada. Você já encontrou alguém divulgando publicamente seus problemas de relacionamento ou fofocando sobre as ações do seu parceiro com outras pessoas? Por que essas pessoas fazem isso? Porque estão presas em relacionamentos que não foram feitos para elas. Elas têm parceiros em quem não podem confiar e com quem não se sentem seguras, pois não deram importância a este primeiro sinal. O amor e confiança fortalecem parcerias. Um não pode existir sem o outro. Por que você acha que existem passagens na Bíblia que nos dizem para confiar no Senhor de todo o coração? É assim que aprendemos que confiar é dar toda a força, energia e emoção. Dito isso, Deus exorta você a refletir se essa pessoa é alguém em quem você pode confiar sua vida. Você se sente seguro quando está com ela? Como ela reage quando você fala de seus problemas? Se este não for o caso, você precisa ser cauteloso, pois se sentir inseguro com alguém que você vê como parceiro prenuncia um relacionamento prejudicial, baseado em sentimentos superficiais. A insegurança pode se transformar em ciúme, dependência e desonestidade. Definitivamente não é isso que nosso Pai deseja para você. Uma pessoa que te ama de verdade irá provar consistentemente que ela é sua rocha, sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela não vai deixar você na mão. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7 diz que o amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O comportamento e as ações dessa pessoa devem sempre fazer você se sentir protegido e seguro. Ela deve fazer você se sentir confiante em si mesmo e no relacionamento e confiar que nenhuma tentação ou tentativa dos ímpios poderá romper essas paredes. Outro sinal inegável é quando essa pessoa te ajuda a ser melhor a cada dia. Ser amado é ser mudado. A questão é, o amor dessa pessoa mudou você para melhor? À medida que Deus molda você continuamente à sua imagem, um dos maiores papéis da pessoa certa é contribuir para isso. O amor verdadeiro traz à tona nossas identidades mais verdadeiras em Cristo e, portanto, o amor que ela tem por você não deve ser nada além de capacitação. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Neste ponto, você deve se perguntar onde seu relacionamento com essa pessoa te levou até agora. Acredite em mim, alguns parceiros se levantaram para alcançar seus objetivos, enquanto outros te arrastaram para baixo. Haverá pessoas que afirmam que amam você, mas aos poucos estão afastando você de seus entes mais próximos e suas aspirações. Que tipo de amor é esse? Será que alguém que realmente ama você te dirá para colocá-lo no topo de sua carreira? Ou irá dizer para você colocar seus sonhos em primeiro plano?
Não é assim que funciona o amor verdadeiro. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 7: Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. Esse é exatamente o tipo de vínculo que deve estar presente em um relacionamento. Essa pessoa deve respeitar o fato de Deus ter abençoado vocês dois para complementar e trazer à tona o que há de melhor um no outro. Ela é chamada a ser agente de encorajamento e sabedoria para que você possa ser melhor. Como diz o ditado, no amor está a semente do nosso crescimento. Trata-se de dar o que seu parceiro precisa para crescer e se tornar um testemunho vivo maior do amor de Deus. Tomemos isto como exemplo. Quando Maria estava grávida de Jesus, José estava pronto para ir embora, pois tinha todo o direito de fazer isso. Mas ele não o fez porque confiava na mensagem transmitida pelo anjo e, acima de tudo, José queria proteger Maria e não queria que ela enfrentasse acusações de infidelidade. Ele ajudou a criar Jesus porque é isso que o amor verdadeiro faz. Ele a ajudou a se tornar uma pessoa melhor para que pudesse aliviar a situação dela. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Uma melhor paga pelo trabalho significa que se espera que vocês dois produzam o dobro do resultado. Agora, o seu verdadeiro amor deve te apoiar e te ajudar a gerar maiores resultados que beneficiarão vocês dois. Tudo isso para que Deus habite em seus corações e abençoe ainda mais o seu relacionamento. Como disse um grande educador, se não crescemos por causa do amor de outra pessoa, geralmente é porque é uma forma falsa de amor. Se o seu parceiro irradia consistentemente positividade, do tipo que faz você querer fazer mais e ser melhor, isso é um dos sinais mais fortes de amor sincero. Por último, você saberá que Deus está te mostrando que alguém realmente te ama quando essa pessoa faz você se aproximar de Deus. Pense no tipo de relacionamento que você tem com ela. Quero que você responda honestamente. Essa pessoa está levando você para mais perto de Deus ou de si mesma? Para dar uma descrição mais clara, deixe-me contar a história de Elcana. Ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina lhe deu filhos, mas Ana era estéril. Apesar disso, Elcana valorizava profundamente Ana. Ele ofereceu mais a Ana, mesmo ela não podendo ter filhos. Vendo como o amor de Elcana era excepcionalmente puro, a fé de Ana ficou mais forte e ela confiou em Deus para lhe conceder a capacidade de ter filhos. Eventualmente, Deus atendeu ao seu pedido. A maioria dos homens nessa situação teria abandonado ou envergonhado Ana por sua incapacidade de ter filho. Eles teriam se concentrado egoisticamente em seu desejo de ter um filho e ficariam ressentidos com ela. Mas Elcana proporcionou conforto e amor incondicional que incentivou Ana a buscar um relacionamento mais próximo com Deus. Você vê a diferença? Você deve compreender que o amor verdadeiro, mesmo que seja no contexto das relações humanas, nunca pode acontecer sem o envolvimento de Deus. Um autor cristão disse certa vez: se um homem não segue a Deus, ele não está apto para liderar. Se ele não tiver um relacionamento com Deus, não saberá como ter um relacionamento com você. Se ele não conhece a Deus, ele não conhece o amor verdadeiro. Meu amigo e minha amiga, se alguém realmente te ama, o único caminho que você deveria seguir agora é em direção a Cristo. Este é o único tipo de amor que tem a aprovação de Deus. O verdadeiro amor é centrado em Cristo. O amor dessa pessoa deve honrar e glorificar a Deus, obedecer aos padrões divinos e impulsionar o seu crescimento espiritual. Nada é tirado quando o amor do seu parceiro está a serviço de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, está escrito: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Honestamente, você acha que a pessoa teria sentimentos verdadeiros por você sem engrandecer o nosso Pai,
que é a única fonte de amor incondicional? Simplesmente não há como. Deus é literalmente nosso primeiro amor. Se essa pessoa não honrar esse fato, que tipo de amor ela poderia te dar? E é por isso que este último sinal é a confirmação definitiva. Palavras e ações nunca conseguem captar a real intenção de uma pessoa. E é por isso que, como verdadeiros cristãos, temos que perseverar e pedir a ajuda de Deus para confirmar se alguém realmente nos ama ou não. Ele nos chamou para amar de verdade, e só poderemos cumprir isso se prestarmos muita atenção ao tipo de amor que recebemos das pessoas. Na vasta paisagem da vida, onde inúmeras possibilidades acenam, vou compartilhar a bela perspectiva que o cristianismo oferece quando se trata de encontrar o seu parceiro ou sua parceira de vida. Imagine o Espírito Santo como sua luz guia, esperando ansiosamente para te ajudar a navegar na jornada de amor e companheirismo. Como cristãos, cremos que o Espírito Santo que habita dentro de nós detém a chave para relacionamentos intencionais. Ele não é uma força distante, mas um companheiro próximo, pronto para iluminar o caminho do seu parceiro de vida. Assim como um amigo amoroso, ele caminha com você em cada passo do caminho, revelando a verdade sobre a pessoa que foi designada para a jornada da sua vida. Mas aqui está a parte surpreendente. O Espírito Santo respeita o seu livre-arbítrio. Ele não impõe decisões sobre você, mas espera pacientemente um convite para o seu relacionamento e todas as facetas de sua vida. Quer você esteja apenas começando sua busca pelo amor ou já esteja em um relacionamento, o Espírito Santo está pronto para te guiar e navegar com você. Às vezes podemos ficar tentados a confiar apenas em nosso próprio entendimento quando se trata de questões de relacionamento ou de escolha de um parceiro. No entanto, hoje quero te encorajar a confiar na orientação do Espírito Santo. Quando rendemos a sua orientação, encontraremos a verdadeira realização e alinhamento com a vontade de Deus. Meu amigo e minha amiga, ao permitirmos que o Espírito Santo nos guie, não podemos deixar de encontrar alguém que realmente seja destinado a nós. Em Isaías capítulo 30, versículo 1, a Bíblia diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Você pode ver aqui que Deus nos alerta sobre formação de alianças sem o Espírito, nos lembrando que Ele nunca nos dará alguém que traga destruição. Assim, quando convidamos o Espírito Santo para os nossos relacionamentos, podemos ter confiança de que Ele nos guiará para uma pessoa que nos trará alegria, crescimento e uma ligação mais profunda com Deus. Agora, ao procurar alguém para a vida como filho de Deus, é importante refletir sobre algumas questões-chave. Essa pessoa é certa para mim? Ela deseja o melhor para mim? Nosso companheirismo me aproximará de Deus? Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz: O que acha uma esposa, acho bem e alcançou a benevolência do Senhor. Aqui a palavra de Deus nos assegura que encontrar um cônjuge traz coisas boas e o favor de Deus para as nossas vidas. E é aqui que entra o Espírito Santo. Escolher o parceiro certo com a orientação do Espírito Santo pode trazer um amor profundo e duradouro. Minha sincera oração por você hoje é que o Espírito Santo te guie nesta jornada de encontrar a pessoa certa para a sua vida. Sua companheira é um presente de Deus e é a vontade dele unir você e essa pessoa em um relacionamento amoroso e gratificante. Portanto, confie naquele que conhece o mais íntimo do nosso coração para direcionar o seu caminho. Confiar apenas no seu próprio entendimento pode levar à decepção, mas a orientação do Espírito Santo capacita você a discernir as verdadeiras intenções do seu parceiro em potencial.
Em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, temos a certeza de que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Você pode convidar o Espírito Santo para os seus desejos e testemunhar como o inimaginável pode começar a se revelar diante dos seus olhos. Ele te guiará em direção a pessoas sinceras, te protegendo de escolhas erradas e de se desviar do plano de Deus para a sua vida. Mas para ser guiado pelo Espírito Santo é fundamental orar e mergulhar na palavra de Deus. Permita-se experimentar a alegria de conhecer alguém especial, uma pessoa ordenada por Deus. Embora emoções possam ser poderosas, elas também podem ser manipuladas pelo diabo. Mas ser guiado pelo Espírito Santo garante que as suas escolhas estejam alinhadas com a palavra de Deus, te protegendo contra decepções e sofrimentos. Agora vamos explorar 2 dos possíveis sinais de que o Espírito Santo pode estar guiando você em busca por uma pessoa para a sua vida. É importante lembrar que esses sinais variam de pessoa para pessoa e nem todos terão a mesma experiência. Aqui estão algumas indicações de que o Espírito Santo pode estar trabalhando em sua jornada. Em primeiro lugar, você precisa saber que Deus não confunde seus filhos. Ele dá a confirmação de que você e seu parceiro em potencial foram feitos um para o outro. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: "Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida." Aqui as Escrituras destacam o conceito de confirmação por meio de 2 testemunhas. Este conceito também se aplica quando se trata de sinais que Deus está enviando à pessoa escolhida para você. Internamente, você pode experimentar uma profunda sensação de paz interior quando estiver com seu parceiro em potencial. Esta paz interior é um belo indicador de que o Espírito Santo está trabalhando, guiando seus corações um para o outro. É como uma brisa suave que acalma as tempestades internas, garantindo que você está no caminho certo. Externamente, outras pessoas podem notar a semelhança em suas ações e na forma como vocês se complementam. Esta confirmação externa pode se manifestar através das observações e feedbacks das pessoas ao seu redor. Deus pode usar outros indivíduos espirituais para falar em seu relacionamento, dando orientação e confirmando a vontade dele. Portanto, é importante prestar atenção a essas mensagens e discernir se elas se alinham com o que Deus tem revelado a você. Observe que buscar a orientação de conselheiros espirituais sábios e confiáveis também pode ser imensamente valioso. Esses indivíduos, como pastores, mentores ou outros companheiros espirituais, têm sabedoria e discernimento para oferecer. Eles podem te ajudar a navegar pelas complexidades dos relacionamentos e dar orientações para saber se o relacionamento está alinhado com a vontade de Deus e a orientação do Espírito Santo. O conselho deles pode servir como uma bússola orientando você na direção certa. Portanto, você deve ser humilde para ouvir e saber quando Deus está falando com você através dessas pessoas. Em segundo lugar, Deus mudará as circunstâncias em torno do seu relacionamento para se alinharem ao seu propósito. O Espírito Santo não opera apenas dentro de nós, mas também nas circunstâncias que envolvem os nossos relacionamentos. Vamos nos aprofundar nisso. Imagine que você está navegando e o vento está soprando. Assim como o vento guia o barco, o Espírito Santo guia nossos relacionamentos. Se o vento e as circunstâncias em torno do seu relacionamento se contradizem, isso pode ser um sinal de que ele não está alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo deseja nos conduzir a um relacionamento que honre a Deus e cumpra seu propósito para as nossas vidas. Uma forma de o Espírito Santo trabalhar é alinhando os valores e crenças dos 2 indivíduos que deveriam ficar juntos. São como 2 peças de um quebra-cabeças que se encaixam perfeitamente, criando uma bela imagem. Quando você descobrir que seu parceiro confirma valores fundamentais e crenças de fé semelhantes, isso pode ser um sinal claro da orientação do Espírito Santo. Lembre-se de que a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3:
Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Por exemplo, digamos que você e seu parceiro em potencial tenham um profundo amor por Deus e um desejo de viver de acordo com sua palavra, cumprindo seu chamamento para a vida de ambos. Vocês se sentem naturalmente atraídos a adorar juntos, orar juntos e buscar a orientação de Deus como um casal. Estes valores e crenças partilhados criam uma base sólida para uma relação que está enraizada na fé e na espiritualidade, onde Deus pode ser glorificado. Além disso, o Espírito Santo frequentemente orquestra compromissos divinos e momentos fortuitos em nossas vidas. É como uma linda dança onde Deus une dois corações de maneiras inesperadas. Você pode conhecer seu parceiro em potencial por meio de um evento na igreja, uma viagem missionária ou até mesmo um encontro aleatório que parece coincidência demais para ser ignorado. Esses encontros guiados pelo Espírito Santo podem servir como confirmação de que Deus está trabalhando, alinhando as circunstâncias para uni-los. Considere a história de Ruth e Boaz na Bíblia. Ruth, viúva, seguiu fielmente sua sogra Noemi até um país estrangeiro. Através de uma série de eventos guiados pelo Espírito Santo, ela acabou chegando no campo de Boaz, que era um homem piedoso e honrado. O encontro deles e o relacionamento subsequente foram orquestrados por Deus, cumprindo seu propósito em suas vidas. Da mesma forma, nas nossas vidas, o Espírito Santo pode usar as circunstâncias para alinhar os nossos caminhos com alguém que complemente a nossa jornada de fé. Pode ser por meio de interesses compartilhados, amigos em comum ou até reviravoltas inesperadas que levam a uma conexão divina. A chave é permanecer aberto à orientação do Espírito Santo, confiando que Ele está trabalhando nos bastidores para criar um relacionamento que se alinhe com o propósito de Deus para você. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, cada viagem é única e esses sinais de confirmação variam de pessoa para pessoa. O que mais importa é desenvolver um relacionamento próximo com Deus, buscar sua orientação através da oração e estudar sua palavra. À medida que você se aproxima dele, o Espírito Santo te guiará até aquela pessoa que não apenas lhe trará alegria e companheirismo, mas também te ajudará a se aproximar de Deus. Confie na orientação de Deus. Busque confirmação por meio de sua palavra e preste atenção à sabedoria das pessoas ao seu redor. Mantenha o seu coração aberto e receptivo à orientação do Espírito Santo, e você se encontrará no caminho de um relacionamento amoroso e gratificante que reflita o plano de Deus para a sua vida. Se você achou este vídeo edificante, por favor, curta e inscreva-se em nosso canal para obter mais desse conteúdo abençoado. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Há algo de errado em ser gentil, sendo um homem cristão? E se eu te dissesse que ser gentil pode ter consequências? E se eu te dissesse que na vida ser gentil pode levar a problemas inesperados? Como homem, é importante compreender que ser legal não deve ser confundido com fraqueza ou falta de princípios. Algumas pessoas acreditam que apenas os indivíduos fracos são legais, mas isso não é verdade. Existem muitas pessoas gentis que também são fortes e íntegras. Você pode estar se perguntando, por que homens gentis muitas vezes enfrentam dificuldades, especialmente quando se trata de relacionamentos conjugais e sociais? Será que a Bíblia realmente incentiva as pessoas a serem gentis? Exploraremos essa questão e veremos o que Deus espera de nós como homens cristãos com base na Bíblia. Neste vídeo, discutirei a perspectiva de Deus sobre a bondade para os cristãos e o que Deus quer que façamos no mundo onde a bondade é vista como um sinal de fraqueza e, às vezes, de tolice. Vamos começar. É importante entender que quando dizemos que você não deve ser demasiadamente bom, não queremos dizer que você deva ser hostil com todos ao seu redor. Não. Como seguidores de Cristo, devemos ter corações acolhedores e ser sempre capazes de nos conectar com outras pessoas. Devemos ser acolhedores em nossa comunidade, local de trabalho, igreja e onde quer que estejamos. Não há problema em ser bom, mesmo quando os outros entendem mal nossas intenções e até nos tratam mal. Como filhos de Deus, espera-se que demonstremos bondade para com todos, independentemente dos nossos sentimentos pessoais com relação a eles.
Isso reflete o fruto do Espírito trabalhando dentro de nós. Veja o que diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você notará que as Escrituras não mencionam especificamente ser gentil como fruto do Espírito. Simplesmente ser gentil como homem pode fazer você parecer que não tem princípios ou direção. Portanto, precisamos ser melhores do que gentis. Temos que ser algo diferente. Vamos dar uma olhada na parábola do servo incompassível encontrada em Mateus 18. Nessa parábola, um servo devia uma enorme soma de dinheiro ao rei, uma dívida que ele não podia pagar. O rei decidiu vender o servo, sua família e todos os seus pertences para cobrar a dívida. Contudo, o servo implorou ao rei paciência e misericórdia. Tocado pela compaixão, o rei perdoou toda a dívida, aliviando o servo do seu fardo. Pouco depois de ser perdoado, o servo encontrou outro servo que lhe devia uma quantia muito menor. Apesar de receber o perdão do rei, o servo agiu de forma dura com seu companheiro, exigindo pagamento imediato. Quando o devedor pediu misericórdia e paciência, o servo perdoado recusou e, jogando na prisão sem qualquer compaixão, não teve perdão e nem dó do seu devedor. Quando o rei soube desse comportamento cruel e antipático, ficou furioso e chamou o servo perdoado. O rei lembrou da grande misericórdia que lhe foi demonstrada e questionou por que ele não poderia mostrar a mesma graça ao seu companheiro de serviço. Por fim, o rei retirou o perdão, restabeleceu a dívida original do servo e o entregou para ser punido até que a dívida fosse totalmente paga. Numa situação como essa, não se trata apenas de ser gentil. Apesar da gentileza inicial do rei para com seu servo, ele não estava ciente das verdadeiras intenções do servo. É por isso que é crucial ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando tentamos ser gentis com aqueles que nos rodeiam. A Bíblia nos instrui a ser hospitaleiros, educados, amigáveis e bons, mas não necessariamente gentis. Um homem que anda com Deus não deve ser apenas gentil, mas também ter senso de responsabilidade para enfrentar os desafios da vida. Josué, capítulo 1, versículo 9 declara: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como homem, é importante demonstrar força e coragem para aqueles que você é chamado a proteger se sintam seguros na sua presença. Pessoas gentis podem ter dificuldades para enfrentar as situações difíceis que surgem em seu caminho, especialmente quando lidam com outras pessoas. Agora, vejamos alguns fatores que você precisa considerar como homem antes de escolher ser gentil. Primeiro, vamos falar sobre compreender e estabelecer limites. É importante conhecer seus limites e não deixar que outros se aproveitem de você. A Bíblia nos diz para sermos gentis e atenciosos, mas também nos ensina a nos defendermos quando necessário. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. É ótimo ser gentil, mas também é importante estar ciente da diferença entre ser bom e ser gentil. Como cristão, você deve ser gentil e assertivo. Ser gentil demais pode levar a fazer concessões que podem ter efeitos negativos ao longo prazo em sua vida. Às vezes, ser demasiadamente gentil pode até levar a comprometer a sua própria fé. Se você deseja relacionamentos saudáveis, é vital ouvir a orientação de Deus sobre ser gentil. Existem algumas pessoas com quem você não deveria ser muito gentil, porque isso pode levar a ir contra seus próprios limites e sua fé. Este é um fator muito importante a ter em mente. Efésios 5,33 diz que os maridos devem amar suas esposas como amam a si mesmos, e as esposas devem respeitar seus maridos. A Bíblia incentiva os maridos a amar e ser gentis com suas esposas sem limites. No entanto, isso não se aplica a todos os tipos de relacionamentos. Em outros relacionamentos pode haver limites e restrições para manter a disciplina e a eficácia. Por exemplo, no relacionamento entre um pai e filho, o pai nem sempre pode ser 100% legal. Isso não significa que ele não ame o filho, mas estabelecer limites e disciplina ajuda a criar um filho responsável para o futuro. Em segundo lugar, vamos falar sobre liderança e responsabilidades. A Bíblia ensina que todos os homens são líderes.
A liderança deve ser intransigente e parte integrante da identidade de um homem. Deus ordena aos homens que governem e subjuguem a terra. Você pode ser gentil, mas também firme, e existem diferentes níveis para ser gentil. Bondade e ser gentil não são a mesma coisa. Um verdadeiro líder precisa distinguir entre os dois para uma jornada de liderança bem-sucedida. A liderança se aplica a vários aspectos da vida. Ela pode ser vista no trabalho, nas equipes esportivas, na igreja, na comunidade e na família. Deus espera uma liderança única e boa em todos esses níveis, em vez de ser apenas um líder gentil, porque ser um líder gentil demais pode levar ao compromisso. Imagine se Gideão tivesse sido excessivamente legal ao selecionar seu exército. Ele não teria sido capaz de conquistar os inimigos de Israel com os seus 300 homens. Para ser um grande líder, você deve ser firme e gentil, e não apenas gentil. Isso significa que é errado ser legal? Não é isso que estou dizendo aqui. Porém, deve haver limites para ser gentil, para que não se crie mais problemas do que soluções. Você deve conhecer seus limites e reconhecer quando está sendo excessivamente legal. Às vezes, ser demasiadamente gentil pode levar à perda de respeito próprio quando você se vê fazendo coisas que não deveria apenas para parecer legal. Então, esteja atento a isso. Tome sua posição onde você precisa se posicionar. Diga não quando precisar. E certifique-se de que tudo o que você fizer, independentemente de como as pessoas ao seu redor possam se sentir a seu respeito, deve vir de um lugar de amor e temor a Deus. Não será fácil, mas você não se arrependerá. Agora vamos falar sobre a coragem. Você sabia, como homem, a falta de coragem tornará difícil para os outros reconhecê-lo e respeitá-lo? Um homem que anda com Deus é visto como uma força formidável pelos seus adversários. Sua esposa, sua família e seus seguidores se sentem seguros porque sabem que seu líder pode defender e derrotar o inimigo quando necessário. O rei Davi aconselhou seu filho Salomão a ser forte, corajoso, gentil e compassivo, ao mesmo tempo que era um rei corajoso e resiliente que não poderia ser facilmente influenciado pelo inimigo. Deus espera que todos os homens demonstrem força, coragem e domínio ao mesmo tempo que sejam gentis uns com os outros. Como cristãos, é importante defender a verdade. Quando a gentileza é mais enfatizada do que a verdade, ela pode criar brechas contra a vontade de Deus. Por exemplo, a excessiva gentileza de Sansão para com Dalila levou à sua queda. Meu amigo, o mundo pode te elogiar por ser excessivamente legal, mas isso pode significar que você não está mais seguindo a vontade de Deus. Lembre-se, os homens de Deus da Bíblia foram odiados e perseguidos porque permaneceram firmes em fazer a vontade de Deus, não porque fizeram algo errado. Quando você segue genuinamente a vontade de Deus e não apenas é gentil, você pode enfrentar oposição e perseguição, assim como os apóstolos foram perseguidos e mais tarde martirizados. O livro de João menciona que se o mundo te odeia, é porque você não pertence ao mundo, mas foi escolhido fora dele. Jesus advertiu que se ele foi perseguido, perseguiriam também os seus seguidores. Se você nunca enfrentou qualquer oposição, deveria questionar se está realmente vivendo como cristão. Uma pessoa que é apenas legal nunca terá problemas com os costumes do mundo. Concluindo, Jesus é o exemplo perfeito de demonstração de gentileza e ao mesmo tempo de ira justificada em situações injustas. O livro de Mateus descreve como Jesus expulsou aqueles que abusavam do templo, mostrando que a gentileza pode coexistir com a força e a defesa do que é certo. Tal como Jesus, a Bíblia incentiva todos os homens a abraçar a força que Deus lhes deu, a exercitar discernimento e a assumir as suas responsabilidades de liderança. Ao fazer isso, você pode permanecer forte. Seja corajoso, meu amigo. Você não é fraco. Você é forte. Você consegue.